E vamos para mais um episódio de Mãos Estendidas, um livro do espírito Luiz Sérgio, psicografia de Irene Pacheco Machado. Capítulo 23. Comandantes do ódio, o painel da agonia. Os dias passados ao lado daqueles doentes suicidas fizeram-me refletir sobre o cuidado que deve ter quem é convidado a falar em público. Por várias vezes já presenciamos irmão em total desespero ouvindo explanações sobre suicidas, quando nem sempre podemos dizer que todos sofrem junto ao corpo em decomposição. Cada caso é um caso, e tenho constatado essa verdade. O Livro dos Espíritos também nos mostra as diferentes classificações de suicidas. Alice, você gosta de trabalhar aqui? O trabalho com Jesus é gratificante em qualquer setor. Ao lado dos que sofrem, os nossos valores ficam mais burilados. Muito tenho aprendido aqui, principalmente com a humildade dos médicos e enfermeiros. Inácio e Alanda de nós se acercaram. Como vão, meus amigos? Muito bem. Infelizmente, logo os deixarei, né? Tenho que retornar às aulas teóricas. É isso, meu rapaz. Bendita seja sua vontade de aprender. Como seria bom se todos assim agissem? Olha, não pretendo forçar ninguém a fazer o mesmo. É o meu espírito que está sendo beneficiado. Eles nada mais disseram, mas nos encaminharam a um novo local, onde 3 lanceiros nos esperavam. Inácio e Alanda vestiram um jaleco violeta, enquanto eu e Alice um lilás bem pálido. Nisso, reencontramos Silas e Nery, com as mesmas vestimentas. Como é bom reencontrá-los, eu falei. Os nossos amigos me sorriram e fomos entrando. À medida que avançávamos, tinha uma forte impressão de que estávamos na terra, de que ali era um túnel, um corredor, bastante estreito e úmido. Exalava um cheiro bem forte e bastante desagradável de carne queimada. Para não desviar a atenção, tanta curiosidade de saber onde nos encontrávamos, tratei de orar. Eu que me julgava pronto a voltar para a colônia, né? E a presenciar um novo tratamento. Deparamos, ao chegar, com muitos espíritos deitados pelo chão, amontoados, uns sobre os outros. Suas fisionomias eram bem diferentes. Pareceu-me que eram peludos. O Dr. Inácio medicou-os. O interessante é que eles estavam como cegos, procurando enxergar-nos. Enfurecidos, brigavam entre si. Estavam maltrapilhos e pude notar que quase todos usavam uniformes. Não me contive. Irmã Alanda, por que estão fardados? Em que guerra se suicidaram? Eles são suicidas frios e calculistas. Comandavam exércitos de ódio e juntos esperam pela hora do perdão. Por que estão assim tão deformados? Porque plasmaram seus ódios neles mesmos. Aquele ali, por exemplo, levou uma nação inteira ao ódio e ao desespero. Olhamos o dito cujo e vemos os seus pulmões cobertos de um limo escuro. Seus passos já não eram de homem, e sim de um chimpanzé. Mas se o espírito não retroage, como esse irmão está tão deformado? Luiz, o perispírito é a veste do espírito. Uns preferem a seda pura, outros o couro. Estes escolheram o pelo de um animal feroz. Só atacando se sentem seguros. E por que foram socorridos? Estão aqui confinados para tratamento. Soltos, provocariam mais guerras e disseminariam mais ódio. Aqueles homens, se assim podemos chamá-los, eram um reflexo do ódio. Muitos queixavam-se de fome, mas poucos podiam alimentar-se. O veneno ingerido corroía-lhes a garganta e o estômago. Enquanto os trabalhadores procuravam dar-lhes assistência, eles, alheios a tudo, disputavam entre si as ações. Notei que aquele feio lugar era sob a terra, pois de suas paredes brotava água. E aqueles, por que estão aqui? Indaguei apontando para um outro grupo. Suicidaram-se. Iam pegar um comboio para fugir, mas resolveram morrer juntos. Eles sabem que desencarnaram? Penso que sim, mas fingem o contrário. Os ponteiros do relógio não param na hora da dor ou da alegria, mas naquele lugar eles pararam. Porque aqueles seres ainda
não despertaram para a verdade do amor. Era um amontoado de espíritos ainda prisioneiros do ódio e da vingança. É certo, perguntei, ficarem presos aqui? Sim. Venha cá e olhe neste aparelho. Se forem soltos, veja o que espera lá fora. Meu Deus! Exclamei. Eu nem acreditava no que meus olhos viam. Uma multidão gritando o nome daqueles que no ontem me maltrataram. Seria um exército contra outro, então compreendi porque às vezes Deus nos aprisiona. É que ainda não podemos, não sabemos ser livres. Alice segurou bem forte meu braço e fomos caminhando para fora. Cada momento de minha vida vem sendo de grande proveito para o meu espírito. Às vezes as lições me parecem amargas, mas com o passar do tempo, curvo-me diante do meu Deus por tantas bênçãos. Meu coração, transbordante de amor, contempla o trabalho de Jesus na terra e sinto vontade de gritar bem alto: amigo, você que hoje se encontra sozinho, oprimido, julgando-se infeliz e abandonado, sentindo vontade de morrer para fugir dos problemas, olhe à sua frente. Verá sempre mãos estendidas, que somente você poderá enxergar. Espero que não tome qualquer atitude sem antes procurar a solução da prece. Ela o apresentará a Jesus. Alice, vendo-me silencioso, carinhosamente enlaçou-me o ombro. Garoto, quanto deseja pelos seus pensamentos? Quero que todos os seres sejam felizes e encontrem os que já tiveram a felicidade de encontrar. Luiz, às vezes sentia-me tão sozinho, mas desde que comecei a trabalhar com suicidas, compreendi a verdadeira solidão. Eles sim, sentiram-se sozinhos, por isso procuraram a companhia da morte. Dr. Alandro e Dr. Inácio, aproximando-se, cumprimentaram-nos e iam continuar no nosso caminho, quando o bom médico nos chamou. Irmãozinhos, venham conosco. Iremos a um lugar fora do hospital, onde fomos chamados para umas conferências. Conferência? Eu fitei Alice. A doutora Alandra me respondeu. Um bom aluno precisa estar em dia com os acontecimentos referentes à matéria que estuda. E lá será tratado o difícil caso da droga. Sacudi a cabeça afirmativamente. Compreendo. Seguimos em frente, tomando o mesmo veículo usado pelos trabalhadores do hospital. Com a brisa refrescante e perfumada, fui ficando como se anestesiado. Esforçava-me para não dormir, recordando-me de como é feio o fato das pessoas dormirem em reunião, sendo uma falta de educação muito grande, principalmente quando existem oradores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Assunto esse já tratado em um dos meus livros, mas o sono era tão intenso que procurei levantar para não ceder. Ao tentar fazê-lo, virei-me para Alice. Ela dormia a sono alto. Aí, irmãos, adeus Luiz Sérgio. Fomos despertados já no local da conferência. Um prédio redondo, cercado por um espelho d'água. Auditório não muito grande, mas circundado de modernos painéis eletrônicos, e as cadeiras giratórias proporcionavam a cada espectador a posição desejada para qualquer um dos painéis. Os nossos médicos posicionaram-se mais à frente, enquanto eu e Alice fomos levados a uma fila de cadeiras juntos a outros alunos. Lá encontramos o Benigno, o Carlos, o Walter, o Damian, Karina, Sara, Edson, Afonsinho, Paulo, esse último muito conhecido na Comunhão Espírita de Brasília. Olhei-os com muito carinho e só não gritei por eles porque veio à mente minha passagem pelo check-up, onde fora liberado sem dificuldade, e me manquei, cumprimentando-os apenas com os olhos. Karina sorriu com ironia. Conhecendo-me a fundo, sabia o esforço que eu fazia para não pegá-la em meus braços e jogá-la para cima. Alice e eu nos sentamos para esperar o início da conferência. Antes, porém, o Dr. Inácio fez a prece. Deus de bondade infinita, abençoai-nos para que nós sejamos o bálsamo aos que precisam, que as nossas mãos estejam perfumadas de fluidos amigos para aqueles que, desesperados, procurem alívio. Ajudai-nos, Senhor, nos esquecimentos de nós mesmos, imbuídos da vontade de levar o bem-estar ao próximo, que possamos caminhar sempre ao vosso lado, tendo Jesus por pastor. Pai, que cada um que chamado foi ao trabalho de aliviar as dores encontre forças na renúncia e no amor ao próximo.
que jamais venha a fazer algo que o desrespeite diante do sacerdócio de servir e de curar aqueles a nós forem confiados. Obrigado, Senhor, pela vida a nós concedida, mas ainda por aquela que hoje vivemos, ao lado dos nossos irmãos que, como nós, precisam do amor para serem eternos. Terminada a prece, quem entra? Enoque. Era demais para mim. Cumprimentou o auditório com a sua tradicional saudação, mãos cruzadas sobre o peito e depois unidas em prece, com ligeiro aceno de cabeça. Boa tarde, meus amigos. Que Deus esteja presente em nossos corações. Hoje aqui nos encontramos para pedir ajuda a este recanto de amor, onde os mortos ressuscitam através do trabalho benemérito dos filhos de Deus. Irmãos, lidando com os suicidas, deparamos com o desequilíbrio do espírito quando, esquecido de sua força como ser munido de inteligência, foge do dever de cidadão, jogando fora a roupa da vida terráquea de uma maneira violenta. Por que não deseja enfrentar os fatos? Às vezes, amados por demais. Nada justifica o suicídio, mas, como é do nosso conhecimento, vários deles foram levados a esse ato por terríveis obsessões ou por fraqueza do próprio espírito. Obstáculos, nós os criamos por vontade própria, e depois eles se nos apresentam como terríveis precipícios. Para não enfrentá-los, tentamos fazer cessar em nós a vida, por desconhecermos a sua origem. Todos os seres passaram pela mão de Deus. Ele, o artista da vida, esculpiu-nos com a energia eterna, cuja origem só Ele conhece. Portanto, quem somos nós para apagar essa chama? Os venenos, as armas e a própria dor são ínfimos obstáculos diante da grandeza do Pai. Não morremos jamais em espírito, porque Deus não mata, mas morremos moralmente diante dos nossos fracassos, como seres munidos de inteligência, ao contemplarmos a nossa covardia. Essa morte nos atormenta tanto que levamos séculos para reencontrar a vida como espíritos livres dos remorsos e da vergonha. Contemplamos, no momento, os nossos irmãos encarnados. Muitos estão morrendo física e moralmente diante de um mundo que cresce em conflito material e tecnológico. Há uma determinação em certos homens de dominar outros homens, esquecidos da fragilidade de seus corpos. Não percebem que estão se desgastando lentamente, esquecendo-se de que nossas vestes foram por Deus concedidas para descermos ao oceano da purificação. Tal qual crianças famintas diante da farta mesa de guloseimas, os homens só pensam em si, em seu conforto, em sua vontade de aproveitar a vida, afundando-se no lodo da ganância e dos vícios. Assim começa o tormento nos lares e entra em cena a droga, que terrivelmente vai tomando conta do homem como se fossem crianças, ainda dependentes da maldade dos próprios irmãos de jornada. Só quem vive o drama da consciência de um dependente da droga pode imaginar o que significa a besta do Apocalipse. Se visarmos um sanatório de doentes mentais, vamos ficar preocupados em indagar: é possível viverem essas criaturas alheias à sociedade? Trata-se de um mundo à parte. Enquanto que os drogados estão ao lado de cada um de nós e são tanto ou mais sofridos do que os doentes mentais, eles estão se suicidando lentamente, apenas porque não possuem força de vontade para dizer não ao vício que os deforma espiritualmente a cada instante. Hoje, trouxemos para os irmãos um fato ocorrido há 4 dias na Terra. Por favor, olhem para o painel 4 e ali nos enfrentaremos com a realidade da droga. São jovens de 18, 17, 15 anos, crianças ainda. Esperemos uns segundos, só o tempo de girarem as cadeiras. E todos viraram-se para o painel a que se referia. Surgiram na tela jovens preparando seringas, sem a mínima higiene. Antes, tomaram comprimidos e puxaram fumo, para depois aplicarem a dose de cocaína. Bem experiente no trabalho, quem filmou esses irmãos localizou o interior do corpo humano e presenciamos uma cena chocante. A circulação sanguínea passou a ocorrer como se o sangue houvesse engrossado, e tal era a velocidade do trabalho das glândulas suprarrenais e cerebrais que mais parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Podemos comparar a uma usina elétrica recebendo carga além da capacidade de suas máquinas. Os rapazes corriam desesperados, numa alucinação terrível, como se todo o sangue do corpo houvesse subido na cabeça. Lamentei esse momento,
nada a saber de medicina, mas os médicos espirituais permaneciam atentos ao que se desenrolava na tela. O filme mostrava o estado de um corpo físico recebendo a overdose, um suicida violento, enquanto a equipe dos raiozinhos de sol tentava salvar os caras. Mas eles estavam a fim de curtir um barato, só que esse barato é mais caro que um espírito pode pagar. Na lei de causa e efeito, pois que ela levará muitos anos para prestar contas de todo o corpo que lhe foi oferecido pela bênção da encarnação. A câmera ainda localizava o interior dos corpos dos jovens, e não foi nada fácil para nós presenciar a destruição de um corpo, tal a violência da droga. Meus irmãos, vocês não avaliam o suplício do que passavam. O impacto foi tão terrível que eles gritavam de dor, principalmente nos rins. Era uma agonia cruel, nunca pensada. Os médicos nada podiam fazer para uma opção tomada por parte daqueles espíritos. De longe, recebiam passes, mas em total alucinação nem podiam ser socorridos. Enoque desligou o painel e concluiu. Como este caso, estamos tendo inúmero neste início de férias e ainda vem por aí o carnaval. Precisamos de ajuda. Os miósotes estão morrendo e eles nos pedem. Não te esqueças de mim. Todo o auditório se encontrava estupefato e comovido. Eu chorava muito, abraçado a Alice e Karina. Meu Deus, e eles estão ainda sofrendo lá? Perguntou-me Alice, sabendo ela que Enoque havia me levado àqueles irmãos. Sim, até desejaram ser socorridos. Sem pressa, deixamos o auditório e lá fora abracei os meus amigos. Não com alegria, pois meu coração sofria por aqueles que não querem a felicidade. Fim de mais um episódio.